Boa noite, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para levar a mensagem da quarta de oração. Hoje nós vamos falar sobre você como barro nas mãos de Deus. E essa mensagem ela me veio por algumas situações que ocorreram nessa semana e me deixou muito preocupado e que eu fiquei muito triste, por atos que eu cometi e que não me agradou. E eu tenho a certeza que não agradou a Deus. Então, por esse motivo mesmo, eu me coloquei em oração e lendo a palavra de Deus, Deus me deu essa passagem de Jeremias 18, de 1 a 6, e que eu achei interessante meditar. E ela me trouxe muitos ensinamentos. Então, por isso mesmo é que eu trouxe aqui para nós podermos meditar nessa parte de oração. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Oremos. Senhor Deus Pai, poderoso, amado e querido, queremos te agradecer, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado e teu carinho conosco, Pai. Te pedimos que o Senhor me conduza nessa mensagem, que o Senhor abra nossas cabeças para ouvir a tua palavra, Pai, para ouvir o teu entendimento. Dê entendimento às pessoas que estão em casa agora ouvindo, Pai. Nos abençoe nessa noite, é o que te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. A palavra de Deus em Jeremias 18, de 1 a 6, diz o seguinte: Esta é a palavra que veio do Senhor a Jeremias. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vejamos aqui então o processo de fabricação de um vaso. A escolha do barro, segundo os geólogos, existem centenas de variedades de barros no planeta, mas apenas 8 tipos servem para fazer o vaso. O oleiro conhece cada tipo de barro. O barro passa por um período mais trabalhoso. Aquilo que antes era visto como torrões secos e duros, agora será umedecido com água, depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. E para nós termos, no caso, uma cerâmica, um barro bem trabalhado, tem que ser amassado e tem que amassar muito bem. Amassar, no caso, o barro, é que faz a cerâmica cada vez melhor, e a argila bem amassada. Após um período que o barro é preparado, o oleiro coloca sobre a roda e nas mãos do oleiro ele recebe uma forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Quando o oleiro pacientemente molda o vaso, pode ser que ele apresente alguns defeitos. Então, cabe a esse profissional decidir: não está perfeito do jeito que eu quero. E aí ele vai desmanchar e pode fazer um novo vaso. Da mesma forma que Deus trabalha em nossas vidas. Vejamos o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Dá para imaginar a reação de Jeremias ao ouvir a ordem de Deus: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Jeremias podia ter pensado assim: qual era o objetivo do Senhor em enviar ele para ver o oleiro naquele trabalho dele? E qual seria o ensinamento que o Senhor teria com aquele trabalho do oleiro? Então isso eu acho que, se fosse eu, pensaria dessa forma, se eu tivesse no lugar de Jeremias. Ao chegar ao local, Jeremias viu um oleiro trabalhando em um vaso e que em um certo momento o vaso se quebrou e o oleiro amassou o barro novamente e o moldou em um novo barro. Com isso ele entendeu a mensagem de Deus. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, nos versículos 4 e 5. Nesse momento,
o Senhor fez duas revelações importantes ao profeta Jeremias. Vejamos quais foram essas duas revelações que podem tocar o seu coração como tocou o meu coração. Quem é o oleiro? Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor no versículo 6. O oleiro era o próprio Deus, que com a sua bondade, misericórdia e zelo nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, nos moldando da maneira como Ele deseja. Quando entregamos nossa vida a Jesus e cremos nele como o único Salvador, nós recebemos o Espírito Santo em nosso interior e passamos a refletir a presença de Deus em nossas vidas. Isso não quer dizer que seremos infalíveis. Sim, continuamos frágeis dessa forma, mas pela graça do Senhor somos transformados dia após dia, nos amassando como barro e nos preparando para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então vemos uma importante revelação neste tema, nesse ponto. Diante de tudo isso que foi proclamado na palavra, tenha a certeza de que não temos nenhum mérito em tudo isso que acontece. A glória é somente de Deus. O Senhor usou a figura do oleiro para ilustrar a sua soberania para lidar com Israel. O Senhor utiliza o oleiro nessa passagem para nos mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que mantém tudo, é Ele, porque por Ele nós estamos aqui e Ele tem o poder. Nós não temos poder nenhum, nós não temos mérito em nenhuma das ações que Deus faz. E quem é o vaso? A segunda pergunta. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel, no versículo 6. Deus mostrava ali que Ele tinha poder sobre o barro. Ele podia fazer com o barro o que Ele quisesse. E continuaria trabalhando nele para transformá-lo em um vaso útil. No entanto, Israel deveria se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, os seus defeitos o inviabilizariam para ser usado no serviço do Senhor. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e não nos deixarmos ser trabalhados por Deus, praticamente não seremos utilizados como vaso nas mãos do Senhor, para serviço do Senhor. Deus continua sendo o oleiro e agora nós somos o barro em suas mãos. Por isso, devemos sempre nos perguntar: permitiremos ser moldados segundo o padrão de Deus ou continuaremos vivendo a vida do jeito que achamos melhor? Porque isso acontece todo dia com a gente. Deixaremos que Deus, através do Espírito Santo, nos esvazie do nosso eu para nos transformar em vasos para a honra e santificação, prontos para sermos usados em sua boa obra? Essas duas perguntas têm que sempre permear pela nossa vida. Se nós não deixarmos, não pararmos com essa questão de fazer do nosso jeito, da nossa forma, nós nunca seremos trabalhados por Deus. Nunca teremos o poder de Deus agindo na nossa vida. Para que Deus comece a nos moldar, até nos tornarmos um vaso valioso e útil, é preciso que nos rendamos a Ele. Devemos refletir sobre a nossa postura diante do oleiro, que é Deus. Não podemos ficar paralisados com os nossos defeitos, permitindo que o pecado e as más escolhas permaneçam, mas devemos deixar que o Senhor trabalhe em nós, nas áreas que temos maior dificuldade de mudar. Todos nós temos áreas nas nossas vidas que parece que assim, quando a gente vai mexer nela, a gente não consegue fazer com que ela melhore. A única forma de fazer isso, gente, é entregando a sua vida a Deus, é entregando a sua vida a Jesus. Deixa que Deus molde a vida da gente. Devemos ter coragem para orar dessa forma: Senhor, seja feita a tua vontade. Trabalhe em todas as áreas da minha vida, pois não quero ser um vaso defeituoso e reprovado. Essa é uma oração que a gente tem que repetir sempre, gente.
Eu vou repetir de novo para a gente poder gravar. Senhor, seja feita a tua vontade. Trabalhe em todas as áreas da minha vida, pois não quero ser um vaso defeituoso e reprovado. Como reflexão para o nosso estudo, nós teremos o seguinte: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Isso está escrito em 1 Pedro, de 1 a 7. As tribulações que aparecem, devastadoras em nossas vidas e ameaçam nos consumir, ajudam no refinamento do nosso caráter. As lutas da vida nos ensinam lições que, de outro modo, não aprenderíamos. De tudo devemos reconhecer: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Isaías 64, 8. Eu vou repetir esse versículo. Eu queria fazer um pedido. Interessante que a gente pegue esse versículo, escreva ele e cole ele no celular, coloque como tela de abertura do celular, do computador, coloca no espelho do teu banheiro, né? Coloca no carro, coloca onde você possa sempre ler. E leia sempre isso, gente. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Reconheça isso. Todos nós somos obras nas Tuas mãos. Se deixe ser obra nas mãos do Senhor. Se deixe ser obra nas mãos de Deus. Reconheçamos o poder de Deus nas nossas vidas. Reconheçamos que somos fracos, que cometemos erros e que temos que pedir perdão e deixar Deus moldar a nossa vida. Essa era a mensagem que eu tinha para poder, na nossa quarta de oração hoje, que me veio no meu coração e que, diante das situações que me incomodaram, eu pensei assim: eu preciso ser trabalhado, ser moldado por Deus, naquilo que às vezes eu não consigo mudar. Então por isso que eu orei a Deus pedindo para que Ele mudasse meu coração. E não é fácil essa mudança. Essa mudança, se fosse fácil, né, a gente eu não estaria aqui falando com vocês. Mas a hora que eu entrego a nossa vida a Deus e que eu persevero na Sua palavra e na Sua oração, a gente encontra o caminho, sim. Antes de encerrar, vamos orar. Tá ok? Então feche os olhos, entregue sua vida a Deus agora em oração. Senhor Deus Pai, poderoso, amado e querido, Pai, perdão, Pai, por qualquer ato que tenhamos cometido, Pai, que não tenha Te agradado, Pai. Qualquer pecado contra qualquer pessoa, contra a Tua palavra, Pai. Te pedimos perdão, Pai, porque sabemos que Tu és o Todo-Poderoso e Tu podes nos perdoar. E esse perdão, Pai, venha com a correção do nosso coração, Pai. Molde o nosso coração como barro na mão do oleiro, Pai. Trabalhe a nossa vida, Pai. Trabalhe o nosso ser. Não deixe que nada venha perturbar a união que nós temos contigo, Pai. Não deixe que as setas do inimigo venham servir como isca para que possamos colocar na nossa cabeça aquilo que é errado, Pai. Queremos ser moldados por Ti, Pai, e não mudar. Queremos ser trabalhados, Pai. Agradecemos pelo Teu amor nas nossas vidas, Pai. Eu Te peço por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai, está ouvindo essa oração, que ela seja abençoada, Pai, e que essa mensagem toque o seu coração e que ela seja mudada, Pai, mudada pelo Espírito Santo, Pai, aquele que Jesus pediu para que viesse depois da sua ida. Te agradecemos por tudo, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Que tenhamos um resto de semana abençoado. Uma boa noite.